Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Dois dos mais fortes nomes do saibro venceram Roma nesse final de semana. Carlos Alcaraz ergueu o único grande título que faltava para ele no saibro, enquanto Jasmine Paolini levantou seu maior troféu da carreira. Mas o que é que Roma nos indica para Roland Garros, que começa agora já no próximo domingo? É isso que o podcast Tênis Brasil vai debater a partir de agora com ele, o grande mestre, especialista, comentarista da ESPN, Silvio Bastos, que aliás acompanhou tudo muito de perto lá do Foro Itália. Silvio, grande abraço, prazer ter você aqui no podcast. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem quer que esteja nos assistindo. Prazer enorme mais uma vez estar aqui com você. Não mais em Roma, agora já em Milão, no caminho de Hamburgo, ATP 500 de Hamburgo, que começa amanhã. E depois, como você falou, no sábado chegando em Paris para Roland Garros. Mas tem muita coisa, aconteceu muita coisa em Roma nessas 2 semanas, até o Papa teve uma chance ali de interromper um jogo para anunciar o novo Papa. Eu acabei indo no Vaticano para ver a primeira missa no último domingo. Aconteceu muita coisa nessas 2 semanas de Roma. Silvio, vamos começar pelo masculino, né? Com essa final tão aguardada entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Alcaraz que não fez, para mim, na minha visão, uma grande semana, não fez um grande campeonato, teve ótimos momentos, mas teve também falhas. Mas ele foi evoluindo e chegou na final, principalmente do primeiro set para o final do jogo, fez uma exibição de primeira categoria e me parece que ele vai chegar a Roland Garros como grande favorito para o bicampeonato. Mas eu quero que você, que viu tão de perto tudo isso, você viu treinos, você viu entrevistas, você acompanhou tão de perto Alcaraz, Sinner, Ruud, todo esse pessoal, quero que você me dê uma visão do que você espera do Alcaraz, do que você viu dele. Vamos lá. Dá para falar até amanhã de manhã, né? Se você me deixar aqui, me liberar, eu vou até amanhã de manhã. Mas já que deixa eu só, antes de chegar nos dois aqui que fizeram a final, impressionante o nível de tênis que o Ruud conseguiu nas últimas semanas. Impressionante, incrível o que ele fez em Madrid e mais impressionante ainda o que o Sinner fez com ele. Olha, eu vou te dizer, eu poucas vezes vi um jogador ali dentro do top 10 fazer algo com alguém que tinha acabado de ganhar um Master 1000 dentro do top 10, com 3 finais de Grand Slam, e o que o Sinner fez com o Ruud na rodada anterior, né, na verdade, nas quartas de final, antes dele jogar com o Tom Paul na semifinal, foi realmente impressionante. Ali, os primeiros 8 games, a minha opinião, foi muito parecida com a do Ruud. Né? Poucas vezes a gente viu algo tão perfeito. Na verdade, dentro de uma quadra de tênis, é quase que impossível você chegar numa perfeição. Você tem ali a bola, a altitude, o kick, principalmente do saibro. Agora, os 8 primeiros games do Sinner contra o Casper Ruud, quando ele perde o primeiro set e vira 1-0 no segundo, ele volta, vira para o pai, para o Christian Ruud, e começa a dar risada, porque deixou de ser trágico e passou a ser cômico. Porque realmente ele falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo. Tomara que ele me dê uma chance, e ele deu uma pequena chance, fez um game, mas 6-0, 6-1. Mas vamos lá, voltando aqui para a final e para o que aconteceu. Para mim, claramente, o jogo do Alcaraz não se encaixa para o Sinner. E o contrário funciona muito bem. O Alcaraz, seguramente hoje, é o jogador que mais varia, que mais consegue ter a habilidade de fazer a variação, muito parecida com o que a gente se acostumou nos últimos 20 anos, vendo o Roger Federer jogar. Obviamente, ele não tem a plasticidade, ele não tem tudo aquilo que a gente se encantou, que a gente viu e se apaixonou pelo Federer, mas ele seguramente hoje, no meio de tantos jogadores que jogam mais ou menos da mesma maneira, ele é o jogador que mais consegue ter variação. E o Sinner odeia que variem com ele. Seguramente os 3 meses dele ali inativos fizeram toda a diferença. Ele, ao longo dessas 2 semanas, foi jogando, foi ficando muito grande. Nas quartas de final, talvez tenha sido o melhor momento dele. Já na semifinal com o Tom Paul, ele deu uma descida, um degrau abaixo, e hoje um pouco mais. Talvez não tenha conseguido. Aí foi ele manter... que quase tomou um pneu, né?
Virou exatamente. o jogo. Exatamente. Muita gente ali durante o jogo me mandou mensagem. A minha filha, inclusive, falou assim: olha, como é que ela falou? O feitiço virando contra o feiticeiro. Foi Exato. a mensagem da minha filha durante o primeiro set. Olha o feitiço virando contra o feiticeiro. Mas ele não gosta, literalmente ele não gosta. E depois de 3 meses inativo, pouco mais de 3 meses inativo, ele precisa de consistência. Ele precisa de alguém que dê ritmo a ele. E o Alcaraz, inteligentemente, com todo o planejamento que foi feito por ele, Ferreiro e todo o time, ele não deu ritmo em nenhum momento. Ele foi ali variando uma bola mais alta, uma bola sem peso, uma bola mais rápida, uma bola curta, subindo a rede, fazendo saque-voleio, devolução em segunda bola. Ou seja, ele jogou literalmente durante todo o tempo para não deixar que o Sinner se sentisse à vontade. E foi exatamente isso que aconteceu. O Sinner não ficou à vontade em nenhum momento. Jogando bem, sim, jogando muito bem, muito treinado, fisicamente trabalhado, mas sentiu claramente ali a falta de competição. O último campeonato dele acontece lá atrás, na quadradura, fica o período inteiro de saibro fora, e ele sentiu, e do outro lado houve um planejamento. Acho que houve todo um estudo, todo um trabalho que, obviamente, acabou dando resultado. Mas eu acho que essas 2 semanas fazem com que a gente tenha certeza que os dois vão chegar muito forte para Roland Garros. Inclusive, o Sinner estava programado para jogar Hamburgo na próxima semana. Acho que ele se deu muito por satisfeito por ter chegado à final. Não imaginava, talvez, que pudesse chegar até a final. Cancelou ele também como o Musetti. Os dois cancelaram Hamburgo para a próxima semana, para essa semana, que já começa amanhã, acabando no próximo sábado. Então, eu acho que essa certeza a gente tem. Os dois chegam muito fortes. O Alcaraz, por tudo que fez jogando no saibro, e o Sinner, por tudo, aquela dúvida, aquela interrogação que a gente tinha antes de Roma. Eu acho que ele chega muito, muito seguro, muito firme, que com mais essa semana, provavelmente ali, terça-feira, ele já deve estar em Paris treinando. Eu acho que esse período ali até a próxima segunda-feira, os dois vão começar muito forte em Paris na próxima semana. Agora, foi bem interessante, né, Silvio, que tanto o Alcaraz quanto o Sinner, obviamente parado pela suspensão, voltou, obviamente, em Roma, preferiu voltar em Roma, escolheu bem esse retorno dele. E o Alcaraz também vinha de certa dúvida, né, porque ele se machucou na final de Barcelona, pulou Madrid e veio com aquele problema. Depois do primeiro jogo dele, as principais perguntas eram sobre o estado físico dele, o quanto ele estava inteiro, se ele tinha se recuperado e tal. E realmente ele dá umas mancadas nas primeiras rodadas, principalmente o jogo do Khachanov. Ele teve uma situação muito difícil com o Khachanov. O Khachanov jogou extremamente bem, pôs ele para correr, foi muito agressivo, e o Alcaraz passou maus bocados contra o Khachanov. Mas depois, que eu acho que é uma coisa que eu vejo muito positivo nele, a gente fala não sei muito dessa parte emocional do Alcaraz, mas ele derrota os 2 italianos seguidamente, né? A pressão da torcida, o estilo do Musetti é um estilo também muito criativo, um jogador que, aliás, está crescendo toda hora, né? Acho que ainda falta a parte emocional para o Musetti, mas ele cresce claramente. E depois enfrentar o Sinner na final com a torcida inteira contra ele. Então, acho que essa parte emocional ele também levou muito bem. Se você comparar ali usando, né, como você colocou, os 2 italianos, o Musetti ele é muito italiano, o Sinner nem tanto. Ele é italiano no passaporte, ele é italiano no nascimento, mas ele não é italiano ali na percepção, no feeling dele. No comportamento, na atitude, na postura. O Musetti é o típico italiano que, quando alguém grita, ele para, olha, faz cara feia. O Sinner ignora, ele simplesmente consegue ouvir algo e ignorar. O Musetti não, o Musetti é aquele italiano que pega a mãozinha e faz "ma como, Madonna", e o Sinner você não vai ver ele falar isso, você não vai ver ele ter esse tipo de atitude. Mas o Alcaraz, tipicamente em Roma, ele foi aquele jogador que, quando podia, ele deu uma vacilada. Quando o adversário ali talvez não fosse alguém que tirasse 100% de proveito, como foi o Khachanov, que tirou talvez 90% de proveito, ele foi ali, foi chegando, foi ficando, e na hora de definir no terceiro set ele acabou pegando para ele. Ou seja, ele sabia que não estava 100%, mas ele sabia que ele ia crescer ao longo das 2 semanas e que naquele momento, se ele jogasse a 90%, ele ainda seria suficiente para ganhar o jogo. Ou seja, ele foi crescendo ao longo de cada jogo, e essa talvez seja uma das vantagens de você fazer um campeonato como o Master 1000, como esse, em 2 semanas. Você tem o jogo, um dia de quebra, depois o jogo, e um dia para descansar, para recuperar e para conversar e para treinar. Ou seja, essa é uma das vantagens. Talvez, se tudo isso acontecesse em Monte Carlo, não sei se o Alcaraz tivesse chegado à final, porque você tem uma sequência longa e rápida, curta,
de uma semana que começa na segunda e tem que acabar no domingo. Aqui, se começa na segunda, se começa na segunda o quali, o feminino começa na terça, chave na quarta, eles saem de bye só jogando na sexta, e aí joga sexta, depois domingo, depois terça, e aí você vai intercalando, vai dando tempo ao tempo, ou seja, ele claramente entendeu o formato de como se jogar e entendeu que depois da lesão, depois ali do período que ele ficou inativo fora de Madrid, ele precisava desse um dia de intervalo e acabou acontecendo da melhor maneira possível para ele. Já para o Sinner, talvez se ele tivesse jogado, fazendo a comparação, um torneio de uma semana, acredito que ele não tivesse chegado na final. Isso é só uma suposição, eu estou só lançando aqui, mas na minha opinião, se ele tivesse jogado um torneio como Monte Carlo, que é uma semana de segunda a domingo, eu acho que ele não teria tido tempo de se recuperar e chegado à final como chegou. Mas isso aqui é só história para a gente ficar batendo papo, e é opinião, você vai ter a sua, se botar 3, 4 pessoas aqui para conversar, cada um vai ter a sua. Mas eu acho que ele foi, não sei se a palavra é beneficiado, mas ele entendeu o formato, que se joga em 2 semanas, e foi meio que cadenciando toda a sequência dele. Agora, se a gente colocar tudo que se imaginava, esperava para uma final como eles, ficou devendo, né? Ficou devendo um pouquinho do Sinner. Primeiro set foi bom, primeiro set a intensidade dos dois foi muito boa, mas claramente ali no início do segundo, o Sinner não acompanhou o ritmo do Alcaraz, mérito do Alcaraz, não acho que seja um ponto ali a se cobrar do Sinner, e muito mais mérito do que o Alcaraz fez, não só na intensidade, mas também na variação, e o Sinner claramente não acompanhou. Não dá para dizer que ele sentiu algo, não sei como é que foi o comentário, eu não estava acompanhando o comentário aí no Brasil com o Fino e com o alemão, mas ele claramente não acompanhou, e eu acredito muito mais ao mérito do que o Alcaraz fez do que o fato de ele ter ficado sem jogar ali o período que ele ficou. O Sinner, aliás, teve uma campanha que eu gostei. Ele passou por 2 argentinos, né, o Navone e o Cerúndolo, 2 jogadores difíceis de jogar. E olha, depois só te interrompendo, só te interrompendo, que cara duro de se jogar tênis é o Cerúndolo, hein? Olha, sim, vou te falar. Duríssimo. Que cara complicado. E foi um jogo difícil, né? Foi, nem qual foi o placar, foi 7-6, né? Foi aquele tie-break, exatamente, 7-6, 6-3. Não, jogo duríssimo. Duríssimo. E se ele perde o primeiro set, não sei o que aconteceria com o Senna. Realmente seria difícil para ele reagir. Então, e o Cerúndolo já tinha ganho dele aqui em Roma. Oi, desculpa? E o Cerúndolo já tinha ganho dele em Roma. Exatamente. Já tinha o histórico dele em Roma. Então, se você fizer a soma de tudo, considerando essa parada longa do Sinner, que voltar com o ritmo é sempre muito, muito difícil, e ele até reclama, né, que teve dia que ele jogou em quadra um pouco mais quente, outro com uma lapada muito mais lenta, como foi o caso do Tommy Paul, né? Então ele sentiu muita diferença de velocidade de piso, mas eu acho que na soma de tudo ele saiu extremamente bem, você não acha? Não, o Sinner acho que é para comemorar levantando o braço e fazendo assim, porque ele não só jogou o torneio, volta de uma parada, de uma interrupção, mas ele teve aqui vários compromissos, né? Ele foi ver o Papa, ele teve o jogo da Lazio com a Juventus, então ele foi meio que se encaixando, e os horários, se ele reclamou de um dia tá seco, de um dia tá molhado, de um dia tá bola pesada, de outro dia não tá, mas ele também teve ali as prioridades dele que ele veio fazer nessas 2 semanas de Roma. Então, se ele jogou mais cedo um dia, ou se ele teve uma folga um dia, o dia ali que ele, por exemplo, foi ver o Papa, que foi levado à Copa Davis e foi feita toda a comemoração do título italiano da Copa Davis, ele foi muito cedo para ver o Papa, ele treinou na hora do almoço, na quadra 1, 2, 3, 4, na quadra 5, que é uma quadra bem legal de se assistir, porque a arquibancada fica do lado oposto, na quadra 6, é uma quadra para quem está credenciado, privilégio de quem está credenciado, é uma quadra muito legal que você fica ali, talvez 10, 15, 20 pessoas assistindo, e ele treinou ali e já imediatamente ele foi para o hotel, e à noite ele estava no jogo da Lazio com a Juventus, que definiu a Copa da Itália. Então, não acho que ele tenha muito para reclamar, não. Eu acho que ele tem que sair muito feliz, satisfeito do que ele conseguiu, e, ao mesmo tempo, cumprir toda a agenda dele, que estava ali já previamente programada, né, de conhecer o Papa. Até eu conheci o Papa. Domingo eu fui dar uma volta. No domingo, logo pós o anúncio do Papa, que foi feito, se não me engano, na quarta ou quinta-feira, interromperam o jogo da quadra central. E aí eu fui dar uma volta domingo de manhã cedo, e aqui confesso a minha ignorância em relação a como funciona em relação a isso, mas eu fui dar uma volta, estava perto ali, eu estava no bairro de Prati, perto do Foro Itálico, e eu fui até o Vaticano e fui entrando e vi muita gente, e acabei entrando ali próximo da onde é feito ali a varanda, da onde ele vem para fazer o que ele tem que ser feito,
E ali, naquele domingo, eu descobri que era o primeiro momento dele, né? Foi feito o anúncio dele como Papa, ele ali agradece, e aí no domingo seguinte, após a quarta, quinta-feira, ele vem ali na varanda e eu estava lá dentro e descobri que quem está lá dentro não pode sair. Eles fecham o acesso, tanto para quem está fora não pode entrar, como quem está dentro não pode sair. E eu descobri que eu estava preso dentro do Vaticano, na Piazza de São Pedro, mas enfim, foi legal, foi legal. A transmissão era um pouquinho depois, eu saí correndo, deu ainda ali uma meia horinha para poder entrar na transmissão da ESPN, mas ainda bem que deu tempo. Não foi uma missa, né? Foi ali no domingo, foi só uma apresentação, ele agradecendo ali a primeira aparição dele como Papa, durou 20 minutos, mas se realmente fosse a primeira missa dele, que provavelmente deve ter acontecido hoje, no primeiro domingo, provavelmente teria dado uma confusão para mim ali na transmissão, porque eu ia ficar preso e quem está lá dentro não sai. Literalmente, toda a estrutura ali de segurança do Vaticano, você não consegue sair e também, da mesma forma, você não consegue entrar. E a caminhada do Vaticano até o Foro Itálico dá mais ou menos ali uns 20, 25 minutos. Acabou para mim dando certo, dando tempo. Eu tenho o vídeo ali gravado da primeira aparição do Papa, mas foi tenso, mas foi legal. Silvio, o resultado de Roma coloca o Alcaraz de novo no número 2 do mundo, e essa é uma importância grande para Roland Garros, porque ele vai ser o cabeça 2, portanto, Sinner e Alcaraz só se reencontrarão numa eventual final. Então, um alívio muito grande para os dois, né? Sem dúvida alguma. E eu te pergunto, quem é que pode atrapalhar esse caminho? É o Ruud? É o Zverev? É o Draper? Tem alguém que pode atrapalhar esse caminho dos dois, hein? Olha, você falou os 3 nomes que eu poderia falar, mas desses 3, o que menos me passa ali confiança, convicção, é o Zverev. Aparentemente, não sei, posso estar enganado, olhando de fora para dentro e ele de dentro para fora pode ter uma outra ideia. Mas ele não me parece acreditar muito mais nele mesmo, no sentido de um grande slam. Obviamente ele é quem ele é, era 2 até bem pouco tempo. Quando foi anunciada ali que o Sinner ficaria fora, muita gente esperava que ele pudesse chegar primeiro, acabou não conseguindo. Acho que essa possibilidade de vir a se tornar primeiro não deve ter feito muito bem para ele. Ele vai para a gira sul-americana, não faz nada na Argentina, muito menos no Brasil, e acaba chegando na Europa com aquela pressão de que se esperava que ele aproveitasse ali o período do Sinner fora e ele acaba não fazendo nada, e na verdade ele nem só não consegue chegar primeiro, como perde a posição de segundo. Então eu acho que dos 3 ali, quem menos pode conseguir alguma coisa seria o Zverev. O Ruud me impressionou muito com o que ele fez em Madrid. Olha, que nível de tênis jogou ele aqui as primeiras rodadas. Uma questão que eu fiz foi de ver ele jogar a primeira rodada, a segunda, a terceira. Agora, não se peguem, quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, não levem o parâmetro do 0 e 1, o 6-0, 6-1 do Sinner com o Ruud para entender o que ele está jogando. Ele está jogando um tênis de nível altíssimo, ele fez o que fez em Madrid, ele chegou até a rodada do Sinner jogando muito tênis, mas naquele jogo específico, durante os primeiros 8 games, o Sinner jogou algo que, olha, há muito, ou talvez nunca, eu tenha visto algo acontecer naqueles primeiros 8 games, né, do 6-0, 2-0. Então, o que o Ruud está jogando, o que o Ruud voltou a jogar, realmente acho que ele pode ir em Roland Garros, que é um lugar que ele já fez final, que é um lugar que ele conhece, que o físico dele permite que ele jogue 5-7 de uma maneira muito, muito positiva. Eu acho que desses nomes que você colocou, eu acho que o Ruud sim pode ser um nome que pode incomodar, mas se você me pedir, se você me chegar agora e falar 2 nomes, eu acho muito difícil que a gente fuja de Sinner em cima e Alcaraz embaixo. Seria uma final dos sonhos, seria uma final maravilhosa para a gente poder assistir, acompanhar, cada um torcendo para o seu lado. Seguramente os 2 melhores jogadores da atualidade, seguramente os 2 melhores jogadores dessa nova geração, mas se tem alguém ali que pode incomodar, seguramente é o Casper Ruud, não só por já ter feito o que fez em Roland Garros, mas por estar bem, por ter feito o que fez em Madrid, por saber jogar muito bem em 5-7. Vamos ver, vamos aguardar em relação ao Musetti. Não acho que ele ainda... Isso. O Musetti já tá nesse nível de 5 sets, conseguir, de repente, incomodar esses O ponto grandes. é esse. Eu acho que ele joga muito tênis, ele ali, junto com o Alcaraz, é também um jogador que pode usar a variação como uma arma, mas você usar a variação como uma arma em 5-7, eu acho que ele ainda se perde.
O Ruud, ele joga 5-7 sem variar. Ele pega aquela constante, é como se ele pegasse uma quinta marcha, pisa no acelerador e vai igual do início ao fim. O Alcaraz sabe muito bem como usar a variação em 5-7, já sabe muito bem, já provou isso muito. Musetti, não sei, eu acho que ele alcançou um degrau que a gente ainda não tinha visto ele jogar, mantendo resultados nas últimas semanas, jogando muito bem, mas eu estou curioso, confesso que eu estou curioso para ver como que ele vai fazer essa forma que ele tem de jogar, mas jogando 5-7 e não 3. 5-7 para mim é um outro jogo, é quase um outro esporte. Você conseguir ter consistência com variação jogando 5-7, eu acho que é algo ali que eu torço muito para que o Musetti tenha, porque eu acho que o circuito pede e eu acho que o circuito sofre com falta de variação. Eu acho que tem muita gente jogando da mesma maneira e eu acho que quanto mais jogadores tiverem variação, melhor para quem gosta, melhor para quem é apaixonado por tênis, melhor para quem gosta de assistir. Hoje, infelizmente, a gente só tem o Alcaraz. Vamos ver se em 5 sets agora em Paris o Musetti vai conseguir também. Deixa eu embaralhar um pouquinho a sua cabeça e eu vou colocar para você Novak Djokovic, que não jogou nada no Saibro Europeu até agora, vai jogar em Genebra, inclusive, para tentar achar ritmo, mas não dá para desconsiderar Djokovic em Roland Garros em 5 sets. Eu só não considerei ele como um jogador que usa variação, mas ele é um gênio, ele é um monstro e ele é um jogador para ser respeitado para o resto da vida. Eu acho que se ele resolver daqui a 5 anos, se ele não estiver mais jogando, mas eu vou jogar Roland Garros, eu acho que a gente tem que acreditar que se ele fala que vai, é porque ele acredita que pode. E independentemente de ter acabado a relação, ali o que vinha mantendo com o Andy Murray, provavelmente eu acho que ele não vai contratar ninguém, ele vai ficar ali com quem ele já vem fazendo. Aqui, só uma opinião, um parêntese, eu acho que ele deveria finalizar a carreira dele com o Marian Vaida. É uma opinião minha, particular, mas eu acho que seria muito legal para o circuito, para o tênis, ele trazer de volta o Vaida, que foi quem colocou ele e trouxe ele no primeiro momento onde ele realmente fica muito grande. Eu acho que seria legal para todo mundo ele finalizar esse final essa aposentadoria, mais ou menos como o Guga fez, né, que ficou um tempo sem o Larry, foi treinar com o Gumi e no final, naquele final ali, naquela despedida de carreira, ele volta com o Larry e eu acho que seria muito legal para o tênis e para ele e para o próprio Vaida que esse final de carreira do Djokovic fosse com o Vaida. Mas enfim, isso é uma opinião dele. Mas eu não descarto de forma alguma o Djokovic. Se você voltar nos palpites do Pelas Quadras, o campeão de Madrid, eu coloquei o Djokovic, não coloquei ele aqui em Roma porque ele não vinha, mas eu considero ele ali, sim, um dos candidatos. Acho que ele pode, acho que ele sabe, talvez de todos os jogadores hoje do circuito, o que melhor joga em 5-7, o que melhor sabe dosar, o quanto ir, o quanto não ir, o quanto esperar, o quanto saber ali o momento de acelerar um pouco mais, de ficar um pouco mais. A ida dele para Genebra, eu acho que é uma demonstração do quanto ele está querendo. Ali, a insatisfação, talvez, do que aconteceu com o Andy Murray, também é uma outra prova do quanto ele está ali buscando alguma coisa. Não sei se o caminho seria ali, mas, enfim, ele deve saber, obviamente. Ele sabe, obviamente, muito melhor do que qualquer um de nós por estar de dentro. Mas eu não descarto o Djokovic de forma alguma, principalmente que Paris ele tem aqui a memória das Olimpíadas de Paris, do ouro olímpico, de tudo que ele já fez. Eu estava em 2023, quando ele ganha ali a final do Casper Ruud, mais um título de Grand Slam. Então, eu acho que ele está ali também para brigar. Eu acho que ele faz parte do número e da lista aqui de favoritos. Mas, se for colocar uma ordem ali de cima para baixo, eu acho que ele vem atrás de Sinner e Alcaraz. Mas, na frente de Ruud, quem mais quer que você queira colocar. E só para completar, o Draper está entendendo muito bem como se jogar no saibro. Eu vi desde o início ele treinando, acompanhei ele nas quadras de treino, acompanhei ele jogando. Ele, obviamente, é um jogador que cresceu na grama, é um jogador que joga pontos rápidos, mas que a cada torneio jogado na grama, ele entende muito bem que a paciência faz parte do esporte. E num saibro, onde o ponto tem que ser trabalhado e tem que ser construído, ele cada vez mais está entendendo o que precisa ser feito e cada vez mais se torna um jogador mais completo, também perigoso jogando em saibro. A questão é que ele entendeu no saibro que não pode depender do saque, né? Então ele conseguiu isso, entender essa lógica do saibro. O ponto para mim dele ali é mais ou menos parecido com o que a gente viu o João jogando tanto em Madrid como em Roma. Ele entendeu como se jogar no saibro, mas ele ainda não joga todos os pontos da maneira como o saibro exige. O João, para mim, jogou tanto em Madrid como em Roma
como sendo o João, mas o João jogando na quadradura. O João como o João jogou em Phoenix. O João como o João jogou em Miami. E não como o João tenha jogado lá atrás em Buenos Aires. Com um pouquinho mais de spin, com um pouquinho mais de giro na bola. O ponto não acaba em 2, 3 bolas. Alguns sim, alguns pode ser. Mas na maioria você tem que ficar mais de 3 bolas. E o João jogou em Buenos Aires com um pouquinho mais de paciência. Quando chegou no Rio, o físico já não permitia que ele jogasse, então ele tentou encurtar, e do outro lado apareceu um louco lá que jogou o melhor, talvez o melhor jogo da vida dele. E ali ele acabou ganhando do João e acabou chegando até a final no Rio. Mas se o Draper conseguir um pouquinho mais de giro, um pouquinho mais de spin, que não é simples, não é fácil, porque ele é um cara que cresceu jogando na grama, diferente do Andy Murray, que a genialidade da mãe, da Judy Murray, com 13, 14 anos, moveu ele para a Espanha para que ele pudesse jogar e ter um pouquinho de entendimento no saibro. Aquilo ali, para mim, foi a perfeição e a genialidade de uma pessoa que entende muito de tênis. E isso não foi feito, obviamente, com o Draper. Ele cresceu jogando na grama e hoje ele é um jogador que pega a bola na subida, reto, plano, e que está claramente trabalhando demais para poder pegar um pouquinho mais de giro com a mão, para poder fazer a bola girar. E está jogando os pontos com um pouquinho mais de paciência. Não vai ser um jogador de saibro, não vai ser um jogador que vai gerar a bola, mas é hoje muito mais um jogador adaptado ao saibro do que propriamente um jogador de quadra rápida, dura ou grama que consegue jogar no saibro. E eu acho que a cada torneio do saibro, agora é o último torneio, últimas 2 semanas de saibro, mas seguramente em 2026 a gente vai ver o Draper muito mais perigoso ainda no saibro. Sem dúvida. Vamos mudar um pouquinho para o feminino, Silvio? Porque... esse vai ser interessante, hein? Esse vai ser sem bom. Dúvida alguma. Eu acho que a Pauline, com o seu título, obviamente, o feminino tem a característica muito específica quando a gente compara com o Roland Garros, de que são 2 sets, são o melhor de 3, né? Precisa ganhar 2 sets, completamente diferente do masculino, que muda a característica do jogo. Um torneio totalmente igual, né? É um torneio totalmente igual dentro do circuito, não muda Exatamente. nada. Ainda tem um dia de descanso toda a rodada. Então, o feminino segue determinada lógica muito mais do que o masculino, que pode mudar em função dos 5 sets. Então eu vejo a conquista da Pauline como assim um momento muito especial, porque a Swiatek não está jogando grande tênis, muito sem confiança. A Aryna Sabalenka, obviamente, é a grande jogadora do circuito hoje, mas é ganhável no saibro, muito mais do que nos outros pisos. E a Coco Gauff, juro por Deus, eu não consigo ter confiança nela. Adoro a Gauff, mas aquele saque difícil, aquela direita que às vezes começa a descartar. A direita dela aqui me incomoda profundamente. E não dá para confiar. Ela própria não confia, né, na direita dela. Então, eu vejo uma chave feminina muito aberta que pode acontecer qualquer coisa. E talvez isso seja o mais legal, né? Sem dúvida. Se a gente levar para trás no tempo e... enfim, não estou te chamando de velho, nem me chamando de velho. Mas até... mas somos, né? Infelizmente, somos. Mas para quem não lembra, ou para quem não estava por aqui, ou para quem não acompanhou, antes do Big Three ou do Big Four, era exatamente assim que funcionava no masculino. E a gente tem hoje no feminino e o masculino começando a ficar mais ou menos parecido, que é um equilíbrio que a gente tem ali, talvez a Sabalenka um degrau acima, mas que no saibro, muito vulnerável. Talvez ali a paciência dela acabe com uma fração de tempo um pouquinho mais rápido do que na quadradura ou na grama. E a gente tem um torneio, um evento ou torneios muito abertos. E, sinceramente, muita gente fala, mas eu acho ótimo. Eu acho maravilhoso ter essas alternâncias, você ter a cada semana uma vencedora diferente. Eu acho que isso faz muito bem para o esporte. Eu acho que isso é maravilhoso. Você, sinceramente, não saber o que vai acontecer na semana seguinte, né? Você sair um pouquinho da hegemonia que a gente se acostumou. É óbvio que isso faz muito tempo, né? As minhas filhas, uma tem 30 e a outra vai fazer 28. Elas praticamente não sabem o que é tênis sem ter ali favoritos, muito favoritos no tênis masculino. E também viveram muito da época da Serena, enfim. Mas hoje eu acho que, para quem trabalha com tênis, isso faz com que o tênis fique muito mais... nem sei qual seria o adjetivo aqui para usar, mas fica muito mais interessante, fica muito mais atrativo para você acompanhar, porque você nunca sabe o que vai acontecer, porque você tem vários jogadores e várias jogadoras com chances reais possíveis de chegar lá e jogar em alto nível. Agora, só um parêntese aqui. A Pauline, ela
cara, eu vou parar aqui. Ela é cativante, ela é apaixonante, ela tem um sorriso, ela tem uma maneira de se comportar. Eu sou muito, muito, muito fã do que essa menina faz dentro da quadra. Ela não tem a altura de jogadora de tênis, ela não tem o peso de bola de jogador de tênis, ela não tem a velocidade, ela não tem. Se você pegar, é até feio falar isso, ela não tem nada que as grandes jogadoras têm, mas ela tem um coração, ela tem uma força que vem de algum lugar de dentro dela, e tudo isso feito com um sorriso que vai de orelha a orelha, que, sinceramente, eu acho ela maravilhosa para o circuito feminino. E, independentemente de que eu já venho falando isso, não só aqui com você, nas transmissões, pelas quadras, no meu canal também, mas a leveza que a Sabalenka trouxe para o circuito é muito boa também. Ela consegue fazer tudo o que tem que ser feito. Eu acompanhei aqui o dia a dia dela, a rotina de treino, de toda a preparação, de quanto ela saía da preparação física, do que ela tinha que fazer, das rotinas dela, fazendo o que tinha que ser feito, ir para a quadra treinar. Ou seja, ela fazia tudo que um grande jogador ou uma grande jogadora precisa fazer, mas com muita leveza, indo para o jantar onde ela queria, fazendo o que tinha que ser feito, ou seja, mostrando que você pode sim ser muito bom, sim ser número 1 do mundo, mas não precisa ficar fechado ali dentro daquele universo onde você não vive o mundo que está acontecendo do lado de fora. É só você ser responsável. Eu acho que a Sabalenka é uma imagem de que você pode sim viver uma vida e, ao mesmo tempo, sim, você ser competente e jogar em alto nível como ela vem jogando. E a Pauline é um caso à parte, porque ela não tem o tamanho da Sabalenka, ela não tem a força da Sabalenka, ela não tem a velocidade da Sabalenka, mas ela tem um coração maior do que a Itália inteira. E aí o coração dela faz ela ter o sorriso que ela tem. E o que eu vi essa menina fazendo aqui nessas 2 semanas em Roma, olha, é indescritível. Principalmente o que aconteceu nas quartas com a Diana Schneider. Aquilo ali, para mim, foi um dos momentos mais marcantes que eu já vivi, olha, em 50 anos de tênis. Ali ela, não sei se era para falar isso agora, mas enfim, eu já estou aqui. Então, ela nas quartas de final ali, jogando com a Diana Schneider, a Schneider jogando muito tênis, tinha ganho o primeiro set. A Pauline, na verdade, ela começa muito bem, abre uma frente, depois a Diana Schneider vira, ganha 7-6, 4-0, e no momento do 4-0 chove, começa a chover, a partida é interrompida, a árbitra pede para que elas não vão para o vestiário, porque a chuva não era muito forte, e a previsão é que não terminasse, que não fosse necessário a ida para o vestiário, e aí simplesmente a Pauline sai do banco dela e vai até o boxe, onde o Mark Lopes, que agora treina a Pauline, não mais o Renzo Furlan, que acompanhou nos resultados, nas finais de Grand Slam, mas ela agora fez uma troca, né? O Mark Lopes se aposenta, com a aposentadoria do Nadal, começa a trabalhar esse ano com a Pauline, e ela vai até o boxe, e o Mark Lopes, por algum motivo, ele vai ao vestiário, ele desce, ele sai do boxe e vai para o vestiário. E a Pauline fica ali na chuva, com ela, e a Pauline e a Sara Errani ficam ali na chuva no boxe conversando. E eu gravei essa imagem, e essa imagem para mim é muito forte. O jogo fica interrompido 15 minutos. A Pauline fica exatamente 10 minutos conversando, a Sara Errani em pé no boxe, a Pauline na quadra com a toalha, enquanto o pessoal da manutenção fica passando aquela rede para que a quadra com a chuva fina não ficasse molhada. Ela fica literalmente 10 minutos ouvindo. E a Errani fica 10 minutos falando, gesticulando, apontando, falando, trazendo, e a Pauline só ouvindo durante 10 minutos. A árbitra faz o pedido, o chamado para que a quadra se recupere para entrar no jogo, a Pauline volta, e aí a partir do momento ali em que o jogo volta, a Pauline vai sacar 6-7, 0-4. E aí o placar é 6-4, 6-2. Olha, se tem um prêmio aí de Coach of the Year, né, do treinadora do ano, eu acho que a Pauline e a Sara Errani merecem esse título, porque eu não sei o que ela falou, eu não sei o que ela disse, eu sei que o Mark Lopes voltou logo em seguida. Quando o Mark Lopes volta, ela já tinha ido para o banco, ou seja, o Mark Lopes não fala literalmente nenhuma palavra nessa interrupção. Tudo que é falado pela Sara Errani, que é não só amiga, mas também a parceira, que inclusive hoje ganharam o título de duplas, elas campeãs olímpicas, medalha de ouro na Olimpíada de Paris. Interromper um segundo, mas aliás, hoje ela ganharam 2-0 na dupla, nos 2 sets perdendo de 4-0. Os 2 sets. Enfim, então ela estava perdendo de 4-0 para a Schneider e ganha 7-6, 6-4, vira 7-6, 6-2,
E agora na dupla, eu acabei não vendo a dupla, vi o resultado que elas ganharam, não sabia que elas estavam perdendo 2 sets abaixo, nos dois ali 0-4. Incrível. Mas eu até postei isso no meu Instagram, né? Que 2 semanas mágicas da Jasmine Paulin, do que ela fez, e muito legal a relação ali da Sarah Errani, o quanto elas são amigas, o quanto elas ali conversaram, a comemoração delas depois ali no Fora Itálico, depois que elas ganham no final das duplas, elas vão, pegam 2, 3 toalhas, vão até a piscina dentro do Fora Itálico, é um complexo olímpico, né, do Comitê Olímpico Italiano, não é só a quadra de tênis, então tem pista de atletismo, inclusive muito legal a ideia, né, de pegar a pista de atletismo ali em homenagem ao Pietro Menea, que é um fundista italiano, pegaram a pista de atletismo e botaram 3 quadras dentro, que é a Super Tênis Arena e a quadra 14 e quadra 15, inclusive onde a quadra que o João Fonseca perdeu para o Marojan, ela fica dentro da pista de atletismo Pietro Menea. E eles simplesmente foram para a piscina, aonde a Olimpíada de 1960 foi realizada, e ali foi Sarah Errani, foi Jasmine Paulin, Mark Lopes e todo o time, todo mundo, preparador físico, físio, todo mundo mergulhando na piscina. E olha, vou te falar uma coisa, Zé Newton, estava gelada. A água estava gelada e estava frio. Está frio, porque faz calor no sol, mas Roma, essas 2 semanas, no final do dia estava fazendo 11, 12, de manhã cedo, quando eu saía de casa para ir para o Fora Itálico, estava fazendo 11, às vezes 10, e a piscina fica gelada. E todo mundo mergulhou, todo mundo se encolheu ali na toalha depois. Mas que 2 semanas iluminadas para a Itália, aqui para Jasmine Paulin, para Sarah Errani, e não só para elas, mas também para o tênis masculino, né? Com o Musetti chegando à semi, o Sinner chegando à final. Enfim, eu acho que é um trabalho muito bem feito de toda a federação, ali pela coordenação feita pelo... Caramba, o nome dele estava aqui. Pelo Volandri, Filippo Volandri, que faz a coordenação de todo o trabalho técnico. Ele é o capitão da Copa Davis. Ali na Pietrangeli, você tinha expostas as duas taças, os 2 troféus, tanto da Billie Jean King Cup quanto da Copa Davis, né? Os 2 troféus estavam exibidos ali em cima da Pietrangeli. A Copa Davis foi vencida pela Itália 2 vezes seguidas, 2023 e 2024. A Itália ganhou lá em Málaga, na Espanha, os 2 campeonatos. Não sei quando isso aconteceu anteriormente, eu não sou muito bom em pesquisa, mas eu estava em Málaga, inclusive, e o time italiano ganha o feminino e depois, 4, 5 dias depois, ganha o masculino, e ali toda a honra, né, da Federação Italiana está exibindo os 2 troféus. O Sinner, quando vai visitar o Papa, leva o troféu da Copa Davis, leva uma raquete, o Papa faz uma brincadeira, uma piada muito bacana ali, falando que eu estou pronto para jogar com você agora com a raquete, só que a gente vai precisar jogar na grama, porque eu estou de branco, e de branco se joga na grama, não vai poder ser em Roma. E aí foi aquela brincadeira, enfim, o Papa ali altamente tenista, né? Hoje a gente tem um Papa tenista que joga tênis e tem uma bela noção do esporte. Silvio, para a gente encerrar, me fala um pouquinho de um tema que incomoda muito. Eu vi que você explorou isso na ESPN, você explorou isso bem nas suas mídias sociais, e até nós aqui, batendo papo, nós 2 ali, a gente conversou sobre isso, o quanto nos preocupa. Mas eu quero que você conte para o pessoal o que você viu acontecer ali em Roma em relação às apostas, né? Em relação até à estranha torcida, que se nós víamos para um jogador ou para outro, jogadores que não eram italianos, que não eram nem conhecidos, de repente um movimento muito estranho, e você acompanhou isso muito de perto. Relata isso para o pessoal e coloca aí a tua preocupação. Olha, Zé Newton, é triste e ao mesmo tempo assustador o que eu presenciei em Roma. Eu, sinceramente, eu tenho 62 anos, trabalho com tênis desde 81, viajo o mundo inteiro, já vim para a Europa, Estados Unidos, trabalhei nos Estados Unidos 5 anos, e olha, eu nunca vi o que eu vi nessas 2 semanas de Roma, principalmente nos jogos ali, de jogadores fora do top 50. E o que mais me chamou a atenção foi na segunda rodada. Ali o Thiago Wilde ganha do Nuno Borges na primeira. Acabei vendo um pouco, mas não muito. Mas na segunda rodada, o Thiago Wilde jogaria com o Aliassime, que acabou 15, 20 minutos antes do jogo se retirando. Entra ali o Hugo Dellien. E o que acontece na quadra, eu estava logo na primeira fileira, e o que acontece na quadra é realmente assustador. Eu nunca tinha presenciado nada parecido. A torcida, e principalmente conversando com algumas pessoas, me passaram que na Itália talvez seja o pior local, o pior ambiente
em relação a esse tipo de torcedor, que não dá para chamar de torcedor, mas é mais um apostador do que um torcedor, e eles simplesmente ficam ali. E o perfil é mais ou menos esse. Eles ficam com o celular ligado, com uma bateria extra, porque eles não podem perder nenhum segundo, nenhuma fração de segundo, e todos eles ali entre talvez 20, 30, 35 anos, todos eles com um cigarro eletrônico, um celular e uma bateria extra. E ficam o tempo inteiro com o perfil ali aberto no celular, em alguma casa de aposta, e fazendo apostas acontecendo durante todo o jogo. E eles simplesmente mudam. Então, por exemplo, se eles estavam apostando no jogo do Thiago, para que o Thiago ganhasse o jogo ou ganhasse o próximo game, o Thiago fazia um break e abria 5-3. A aposta seguinte era para o Dellien, porque aí você ganha ali no percentual, nos odds, né, que você quer que o Dellien quebre para poder ficar uma coisa mais competitiva. Então você acaba apostando. E a maneira que eles encontram para poder conseguir o objetivo deles é eles atrapalharem de alguma maneira o Thiago sacando para que ele seja quebrado, para que eles ganhem a aposta em cima do Dellien, que está para quebrar e quem sabe virar o 7. E aí você encontra milhares de maneiras que essa perturbação possa acontecer. Eu vi grito, eu vi interrupções de várias maneiras, até moeda eu vi a torcida jogando no jogador que ia sacar. Acredite se quiser, você jogar alguma coisa para quem está na quadra, e por mais ali que a arbitragem parasse, por mais que a arbitragem tentasse interromper, mas é realmente assustador. Eu não sei aonde a gente vai parar, eu não sei como isso pode ser proibido, mas é lamentável que o esporte tenha chegado nesse nível, e principalmente, e eu estou falando, e a gente está falando, de um Master 1000, que é o torneio que, abaixo dos Grandes Lãs, é algo daquilo que maior existe dentro do tênis mundial. Você imagina o que não deve estar acontecendo num Future, num Challenger. Hoje, aqui em Milão, eu fui assistir o torneio juvenil que está sendo jogado aqui, como preparação de Roland Garros. Né? Estão jogaram Santa Croce semana passada, essa semana Milão, semana que vem jogam em Charleroi, na Bélgica, para depois, na próxima semana, jogar Roland Garros. E conversando ali com os treinadores, com o Dumont, com o Léo Azevedo, enfim, com vários treinadores, e eles me passando que no tênis profissional, mas ali no início da transição, né, nos Future e Challenge, é ainda pior. Eu falei, cara, eu não sei o que pode ser pior do que eu vi em Roma, mas é realmente lamentável que o tênis tenha chegado nesse nível. Eu não sei o que as entidades, ATP, WTA, o que possa ser feito, mas eu acho que ficou muito claro. Eu acho que as imagens na televisão de jogos sendo interrompidos, eu não vou lembrar quem foi, mas teve um jogador que, quando acabou o jogo, saiu da quadra e foi tomar satisfações lá na arquibancada, falar com a pessoa. É triste, é lamentável. E o Léo, inclusive, comentou hoje comigo que existem pessoas contratadas pelos apostadores que não querem se expor, que contratam 3, 4, 5 pessoas, compram o ingresso para que eles vão até o estádio, ao complexo, e fazerem o serviço. Olha, você vai para a quadra 3 e eu quero que você torça contra o jogador X. Aí o jogador X consegue uma quebra, fica 4-1. Aí ele vai, muda a aposta, agora eu quero que você vá no jogador Y, muda de lado e atrapalha ele para que ele seja quebrado, para que eu consiga ganhar mais dinheiro, que eu estou botando 10 mil na próxima aposta, que vai ser uma quebra ou uma dupla falta. Ele vai sacar 40-15. Quando ele sacar 40-15 o segundo saque, você dá um berro, porque eu quero que ele erre o saque. E aí, com esse erro de saque, eu vou acertar que eu estava aqui apostando uma dupla falta no próximo ponto. É nesse nível. Caramba. Eu não sei. É triste. Altamente preocupante. É um movimento, aliás, que é difícil até a gente imaginar o que pode acontecer, né, Silvio? Porque, infelizmente, quer dizer, apostas ganharam o mercado, é uma atividade hoje no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil muito forte, e o tênis tentou bloquear ou se esquivar o quanto pôde, mas hoje nós temos torneios de tênis patrocinados por casas de apostas, né? Muito. Então aí não tem mais o que você fazer, né? Se a própria não tem. baixou a guarda, não tem mais o que fazer. Né? As casas de apostas, elas entraram dentro do mundo do tênis e, por mais que você, ali na hora da propaganda, né, em todas elas, é igual do cigarro, né? Cigarro faz mal para a saúde, mas está aqui sendo vendido. Aposte com moderação, ou aposte com responsabilidade, mas está aqui. Então, quer dizer, está ali, está disponível. Não sei como é que isso está acontecendo no Brasil, mas o que eu posso dizer é que na Itália, nessas últimas 2 semanas, já tinha sido alertado por algumas pessoas que a Itália é o pior local. Então, não sei, eu estou indo amanhã para o ATP 500 de Hamburgo,
Daqui a uma semana eu vou estar em Paris e Roland Garros, nas 2 semanas, e a gente pode conversar para ver uma comparação, né? Comparando Roma com Hamburgo, Hamburgo com Paris, mas o que eu vi em Roma nessas 2 semanas, eu não sei, o termo mais próximo para falar aquilo que eu vivi e acompanhei é assustador. Assustador. Silvio Bastos, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil mais uma vez, desejar aí muito sucesso para você nessas suas viagens e, obviamente, nós ali no Tênis Brasil vamos fazer uma parceria com você para tirar todas as informações e opiniões suas, que além de lá, sempre presente na ESPN, mas nós ali sempre com uma parceria também no Tênis Brasil, você nos cedendo vídeo, nos cedendo opiniões, porque obviamente você enriquece demais o universo do tênis. Obrigado, grande abraço para você e até a Roland Garros. Lembrando que o sorteio da chave de Roland Garros é agora quinta-feira e tem uma importância enorme. Newton, obrigado pela confiança aqui, pelo convite, está sempre por perto. Você é um cara que começou essa história, não estou te chamando de velho de novo, mas você começou toda essa história antes de todos nós, então respeito enorme, um carinho enorme por você estar me abrindo esse espaço. Estou indo amanhã para Hamburgo, na terça-feira já vou estar por lá, quarta-feira eu estou nas transmissões, e depois chego no sábado, final de Hamburgo é no sábado, até o final do dia eu vou estar já em Paris, e aí a gente vai estar aqui para acompanhar bem de perto e, como você falou, mandando vídeos, falando sobre tudo que está acontecendo. Espero que as pessoas estejam acompanhando, curtindo e que a gente tem muito conteúdo ainda até terminar Roland Garros. Valeu, tchau, tchau. Viva os maiores eventos esportivos do mundo com as experiências exclusivas que só a Faberg pode proporcionar. Garanta seus ingressos e pacotes personalizados para sentir essa emoção com sofisticação, conforto e acessos privilegiados. Acesse faberg.com.br e garanta seu lugar. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.